Renato, a primeira questão que eu quero fazer sobre os animais mais fofos e engraçados do mundo é pelo seu interesse em fazer um filme que, de certa forma, aborda uma geração diferente da sua, que é da terceira idade. E dentro assim, de um contexto que, de certa forma, lida bastante com questões de afetividade, talvez de solidão também, que é bastante... Eu acho que afeta a todos, mas de uma maneira muito mais delicada a essa população, digamos assim. Queria saber o que o inspirou a tratar sobre, enfim, homens mais maduros, digamos assim. Uhum. Olha, acho que nos meus filmes anteriores tem uma ideia de lidar com tecnologias e pensar de que forma essas tecnologias fazem a mediação das relações, enfim, eu vinha pesquisando isso de alguma forma, acho que de uma maneira um pouco intuitiva, algum interesse que, enfim, vazava dessa forma. E, em paralelo, eu percebia uma certa obsessão em personagens mais velhos em filmes dos outros. Assim, de repente, tem esses sites que você marca os filmes que você assiste, e daí uma hora eu olhei e falei assim, nossa, eu tô vendo um monte de filme com personagens protagonistas muito mais velhos. Então tem algum interesse que eu não sabia exatamente mapear, mas tinha algo intuitivo de um interesse. E ao mesmo tempo eu percebia filmes em que eu me interessava pela forma com que esses personagens eram retratados e outros que me incomodava. Comecei a mapear um pouco o que me deixava descontente, digamos assim, em alguns deles, que tinha muito a ver com reduzir essas experiências, essas subjetividades a uma ideia de solidão ou a uma ideia de decadência. Enfim, eu achava que muitas vezes essas pessoas eram retratadas de uma maneira menor, sei lá, como se a importância delas tivesse ficado num passado, algo... E eu queria mostrar a potência que estava no presente, a beleza desses corpos, desses desejos. Enfim, eu estava um pouco com esses interesses, e eu juntei os dois assuntos, assim. E para mim tem algo que a gente associa, talvez, as tecnologias ou essas linguagens a uma ideia de juventude também, num primeiro impulso, assim. Acho que é muito fácil associar isso e associar outras gerações até com uma dificuldade em lidar com a tecnologia. E eu queria juntar esses dois mundos, assim. Então, enfim, daí surge o desejo de fazer os animais mais fofos, a partir de uma perspectiva de um homem muito mais velho, gay, mas de alguma forma celebrando e apostando numa erotização, numa potência, numa vitalidade que esse corpo tem. E o desejo, essa pulsão de vida, assim, digamos assim. Meio isso. Uma coisa como espectador que me chamou muito a atenção no seu curta, e ela diz muito em relação à tecnologia, como ela de certa forma acaba ditando muito comportamentos, sobretudo de homens gays. É um filme que de certa forma me parece tratar muito também sobre fetichizações, mas dentro desse ambiente virtual, e como de certa forma isso acaba contaminando as próprias relações humanas, nas trocas pessoais. Eu queria que você comentasse sobre esse aspecto também, como você avalia, enfim, essas interações da contemporaneidade que se dão por aplicativo, por exposições, por utilizar materiais de terceiros para conseguir uma satisfação pessoal ou com o parceiro que você tem. Acho que isso era um ponto de partida do filme, assim, pensar as relações mediadas pela tecnologia e pelas máquinas, de alguma maneira. Por mais que o personagem esteja, durante grande parte do filme, sozinho, em quadro, só interaja mesmo lá na segunda metade do filme com o corpo presencialmente, ele está rodeado dessas presenças, meio por essas ondas sonoras, dos áudios, da voz do interfone, do áudio que ele manda, do áudio que ele recebe, enfim, as relações que ele estabelece, elas têm muito de uma virtualidade, elas são muito sonoras. Então, tinha um desejo de esvaziar a imagem de alguma forma, mas preencher com outros, por mais que eles estejam ausentes visualmente, assim, de alguma forma.
E com essa tecnologia, com essas máquinas, eu acho, e mesmo sem elas, né, eu acho que tem um desencontro. Eu acho que ao mesmo tempo que o filme exalta uma potência dessas relações, também tem o contraponto de um desencontro, de uma falha, de algo que interrompe essa ou impossibilita algo 100% completo, enfim, de acesso do outro, como se algo se perdesse também nesse processo. E daí acho que ao longo do filme tem essa busca por tentar se conectar de outras formas, em algo que seja um pouco mais concreto, real, físico, mas que nunca perde essa dimensão virtual. E daí, de alguma forma, acho que o filme aponta ou aposta numa certa impossibilidade de desassociar essas duas frentes, pelo menos nesse universo que o filme constrói. Eu tenho curiosidade de saber como se deu esse processo de, enfim, fazer essas gravações de áudio que digitam muito a narrativa do filme. Como que foi o processo, né, de enfim, contratar vozes para, enfim, encenar esses encontros sexuais tão intensos que a gente ouve ao longo do filme? Então, na verdade, o filme tem partes que são amigos meus de outros trabalhos, que, enfim, não são só dos trabalhos, são da vida, que me ajudaram nisso. Então, acho que por ter uma relação muito íntima com eles, isso não era uma questão, assim, foi simples. Mas outra coisa que surpreendeu a gente durante o filme é a quantidade de pessoas que disponibilizam e gravam sonoramente os suas próprias relações sexuais e disponibilizam na internet para... Então tem muita combinação de gemidos de desconhecidos que acharam que, sei lá, gostam de se expor dessa forma também. Então, de alguma forma, deu para perceber. Enfim, não eram áudios que eram gravados escondidos, né? As pessoas mesmas decidiam por isso. Mas acho que talvez esse fetiche ou essa forma de conexão entre as personagens, acho que existe na vida real de alguma forma ali. E essa pesquisa apontou um pouco para isso. Eu acho que agora eu quero te perguntar sobre a escalação do Paulo Goya e do Wilson Rabelo. Como que, enfim, se deu o processo de convencimento dele para esses papéis? E quais foram as discussões que você teve com os seus protagonistas? Porque acho que uma qualidade que eu também vejo muito no seu curta é a encenação da afetividade entre esses dois homens. Não somente pela nudez, né, que eles estão dispostos a exibir, mas também por toda a interação que acontece com eles ao longo do filme, os diálogos, os olhares, os toques e tudo mais. Olha, quando eu escrevi, eu não tinha ninguém em mente no projeto, então quando a gente ganhou o edital, eu comecei a buscar atores para fazer esses personagens. Eu tinha um desejo de que eles fossem personagens muito diferentes um do outro fisicamente. Eu não queria remeter a alguma ideia de duplo, assim, eu queria realmente pessoas diferentes e que tivessem energias diferentes, meio da forma de olhar, assim. E daí um grande amigo meu, que também é do cinema, o João Bock, me mandou um vídeo do Paulo. Ele já tinha encontrado o Paulo Goya numa pesquisa de um outro filme, e me mandou um vídeo, falou assim, o que você acha desse? E daí, a primeira frase do vídeo era o Paulo, num vídeo meio documental, assim, era uma... Eu não sei, nem lembro exatamente o que era aquele vídeo, mas era como se fosse um trabalho documental sobre a casa dele e a carreira dele, assim. E a primeira frase que ele dizia era sobre onde estavam as cinzas do ex-namorado dele e que elas estavam junto com a mãe dele. E ele falou isso com um olhar tão doce que foi nessa frase que eu já falei, putz, eu quero muito que seja ele. E daí, porque eu acho que eu queria um pouco dessa doçura nesse personagem, para justamente brincar um pouco com os contrastes e com um certo imaginário que a gente tem também, assim. Acho que se você... O filme começa acompanhando ele no motel, como um faxineiro que tem muito cuidado nas ações, muita delicadeza, e aos poucos você descobre novas camadas dele, isso de uma certa
enfim, de gravar o áudio dos outros sem autorização, então tem algo que pode ser visto com algo perverso em algum nível, e eu achava que essa doçura contrastaria bem e também ajudaria a surpreender um pouco, a criar essas outras camadas. E daí eu consegui o WhatsApp dele, através desse amigo que mandou mensagem pro cara que tinha feito a pesquisa do outro trabalho. E eu cheguei com dedos, né, enfim, porque não sabia qual seria a disponibilidade dele para esse tipo de trabalho e tudo mais. E ele foi super receptivo desde o começo, mesmo sem saber nada sobre o projeto, assim, só uma breve sinopse. Pediu o roteiro, ficou super interessado e foi assim um grande presente, porque ele ficou muito entregue mesmo ao projeto. E eu acho que era muito essencial, assim, né, para a coisa acontecer. Enfim, é um filme que depende muito dessa relação que são construídas entre esses atores, então não dava para errar aí, sabe? E eu acho que o Paulo foi um presente. E daí, enfim, seguindo essa pesquisa, eu conversei com muita gente, pedi indicação de muita gente. Tinha uma certa restrição também como a gente estava ainda num momento menos crítico, mas ainda na pandemia com uma certa restrição, e esses atores eram todos mais velhos, tinha também essa camada de preocupação, alguns deles não estavam topando trabalhos, enfim, tinha um pouco dessa dificuldade. E daí nessa pesquisa, conversa com amigos, também me indicaram, o André, que é o assistente de direção do filme, me indicou o Wilson. E daí também fui na cara e na coragem, mandei uma mensagem, ele sempre foi muito aberto, também receptivo, mas ele também via o filme, um pouco diferente do Paulo, como algo muito desafiador, muito diferente dos papéis que ele tinha feito até então. Mas ele estava com muito desejo de aceitar o desafio, sabe? De se desafiar, de se jogar nessa. E daí eu achei que foi um encontro potente, assim. Eu fiquei muito contente de ter conseguido trabalhar com os dois. E até hoje, assim, o Wilson fala o quanto esse trabalho, de alguma forma, mostrou que ele conseguiria vencer desafios que ele achou que talvez ele não conseguisse, e de algum jeito ampliar também as possibilidades de personagem dele. Enfim, sair de um certo tipo de personagem que ele é convidado para mostrar também uma certa diversificação de possibilidades, sabe? Eu queria concluir porque esse filme, de certa forma, ele tem bastante ligação com outro que eu vi, inclusive, que você está acreditado como montador. Mas agora me fugiu o nome do curta-metragem, que foi exibido ano passado, que é bastante inspirado no Paris, Texas, do Wim Wenders, com a Maria Ribeiro. E eu lembro que o diretor desse curta disse que também envolve muito essa questão, né, da tecnologia, de um erotismo em função disso também. E eu lembro muito que o diretor desse filme falou que ele ia manter a mesma equipe para fazer o longa-metragem. Vai acontecer mesmo o longa-metragem? A última vez que a gente conversou era o desejo, mas eu não sei em que pé tá. Assim, quando eu tava... Enfim, eu fui indicado para montar, eu não conheci o André, daí ele me convidou. E durante esse momento, acho que a gente trabalhou por pouco tempo, acho que uns 10 dias no máximo, assim. Talvez até menos, talvez uma semana. Foi meio vapt-vupt, assim. E acho que a gente logo encontrou o que era o filme. Naquela época, eles estavam se reunindo e discutindo um trabalho de roteiro para esse longa-metragem. Mas depois que eu terminei, eu enfim, não segui conversando sobre isso. Espero que role, espero que eu esteja aí, vamos ver. Mas eu não sei em que pé tá. Mas beleza. Obrigado pela entrevista. Imagina. E parabéns pelo curta, muito bom. Obrigado, eu que agradeço.